projeto CEA em Casa. Nesse momento de pandemia, no ano de 2020, acompanhe a programação da evangelização infantil Isa Malfei no Instagram, @B Paraíso da Leitura. Segue a gente, todos os dias nós temos atividades na nossa evangelização. Com vocês, André Terrezo, com o tema Silêncio Interior. Olá, que a paz de Jesus possa envolver a todos nós, que o amor dele possa estar presente entre nós, principalmente nesse momento difícil que nós estamos atravessando no planeta. Acho que nós temos certeza que vamos sair disso em breve. Hoje nós viemos falar sobre uma coisa muito importante, até correlacionada ao nosso momento, que é sobre o silêncio interior. Nosso trabalho foi todo espelhado nesse livro Ser Consciente e, lógico, no Evangelho, segundo o Espiritismo, com os ensinamentos de Jesus. Podemos observar que o homem, ao longo do tempo, alcançou várias evoluções com relação à tecnologia, à ciência, mas falta uma coisa, que é justamente a paz. Quando a gente fala da paz, muitas vezes a gente imagina a paz no mundo. Só que para se alcançar a paz no mundo, nós necessitamos alcançar a paz interior. E para alcançar a paz interior, nós precisamos aprender a fazer silêncio internamente. Isso é muito difícil, porque nós deixamos que as coisas ao nosso redor nos abalem bastante. Nós vivemos em conflito, nós damos muito mais valor às coisas externas do que às coisas internas. Nós ainda não buscamos nos conhecer realmente. Para alcançar esse silêncio, precisamos nos conhecer, precisamos trabalhar internamente, e isso é um exercício diário, constante, e a gente não pode deixar para amanhã, porque nós estamos aqui para fazer o nosso melhor. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos voltar várias e várias vezes e sempre no mesmo ponto onde nós paramos. Para a gente ter uma noção de como nós somos, podemos fazer uma comparação que nós somos uma pilha de energia. Toda pilha, se a gente observar, tem um lado positivo e o lado negativo. E a gente vibra em qual lado? O lado positivo ou o lado negativo? Quando a gente ouve notícias, como nós ficamos? Nós nos abalamos, sentimos revolta, sentimos tristeza, como nós nos sentimos? Isso tudo influencia. Se a gente estiver pensando positivo, a gente vai alcançar o mais alto, Jesus e os mensageiros de Deus. Se a gente está no lado negativo, a gente vai acabar se conectando com os irmãozinhos infelizes, E essa busca por essa paz depende muito do que a gente está levando do mundo exterior. No Evangelho, quando fala do homem de bem, eles falam que nós temos que viver em prece, mas não é por causa disso que nós vamos nos afastar dos outros. Nós temos que viver no mundo, sim, com todos, mas não dar tanta ênfase às coisas ruins que existem aqui. Nós precisamos trabalhar as coisas boas, enaltecer as coisas boas. Nós estamos procurando as coisas boas. Isso é um exercício para nós mesmos, na questão do nosso autodescobrimento. A gente precisa refletir. O que eu trago de bagagem das outras encarnações? A gente não sabe o que a gente foi na outra encarnação, mas a gente sabe quais são os nossos defeitos. Mas agora, trabalhar em cima desses defeitos é muito difícil. Por que é muito difícil? Toda vez que nós vamos fazer uma reflexão sobre nós mesmos, o que nós fazemos? Nós paramos, começamos a meditar, eu sou egoísta. Mas a gente começa a pensar em outras coisas. Parece que nós criamos um mecanismo de fuga para não pensar sobre aquilo, para não trabalhar aquilo em nós. E a gente lembra de uma janela. Será que eu deixei a janela aberta de casa? Vai chover hoje? Será que eu apaguei o fogo? Será que eu tranquei a porta? E nesse momento a gente se perde completamente dessa reflexão que nós temos que fazer. Porque só essa reflexão a gente vai conseguir trabalhar em cima daquilo que nós estamos errando. Nós não vamos conseguir resolver tudo numa única encarnação, nem vamos conseguir trabalhar tudo isso de uma vez só.
A gente precisa ter paciência. Para se alcançar esse silêncio interior, fazer essa reflexão, nós precisamos ver o que está mais fácil de nós alcançarmos. Trabalharmos isso em nós constantemente e depois dar um outro passo. Mas quando nós fazemos essa reflexão, nós também não podemos ser tão autoritários conosco mesmo, a ponto de nos julgarmos, eu sou isso, eu sou aquilo, e isso nos trava. E nem também podemos ser complacentes com os nossos erros. Eu errei isso porque a situação pedia que eu tomasse uma atitude e não foi nada demais essa atitude. Nós não podemos ser assim. Nós temos que entender, ter um meio termo entre um e outro. Eu errei? Sim, eu preciso consertar isso. Eu preciso trabalhar isso. Como eu posso fazer isso? Às vezes, se for necessário, a gente se afastar por algum tempo. Jesus fazia isso. Às vezes, quando as coisas começavam a ficar muito tumultuadas, Jesus se afastava um pouquinho, meditava e depois retornava ao seu trabalho. E nós também temos que fazer isso. Nós tirarmos 5 minutinhos do nosso dia para fazermos essa reflexão. Pensarmos nisso. Esquecermos um pouquinho os problemas exteriores. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Às vezes a gente está em determinados locais, aquela confusão toda, e acabamos nos deixando levar por certas emoções, por certas vibrações, e a gente precisa se afastar disso, perceber isso, cortar os pensamentos ruins. Toda vez que vier algum pensamento ruim, a gente trabalhar isso como uma coisa boa. Olha, isso aqui é ruim, eu preciso reverter isso por uma coisa boa. Nós conseguimos fazer isso, mas requer esforço. Tudo que requer esforço, muitas vezes, a gente acaba deixando de lado. Por isso que muitas vezes a gente acaba dando valor a coisas externas, a facilidades que acontecem no mundo. Porque é muito mais fácil a gente conquistar coisas no mundo do que conquistar a nós mesmos. Porque nós colocamos uma série de barreiras para nos conhecermos. Isso a gente precisa trabalhar sempre. Como eu já disse anteriormente, é um exercício constante, diário. Vencer a nós mesmos, não é vencer ao outro. Sem revolta, com bastante amor. Nós precisamos nos amar. E esse silêncio interior vai dizer o quanto nós nos amamos. Nós precisamos fazer isso. Aprender a nos amar, aprender a refletir sobre tudo isso, aprender a diluir essas dificuldades que nós encontramos no início. Porque depois que a gente der o primeiro passo, tudo se torna mais fácil. Quando a gente não faz isso, a gente acaba errando no sentido de acabar nos tornando violentos com os outros, achando que nós temos que nos impor diante dos outros, impor a nossa vontade, alcançar os nossos objetivos da melhor forma que nós acharmos, muitas vezes sem pensarmos que com isso nós estamos prejudicando ao outro. Sem contar que se a gente não fizer esse silêncio interior, nós acarretamos uma série de doenças para nós. Com a agitação interna, nós podemos ter problemas de estômago, problemas de pressão, problemas cardíacos. E é isso que nós queremos para a gente? Não, ninguém gosta de sofrer. Então por que nós estamos nos fazendo sofrer? Essa é uma grande questão. Então só com o silêncio interior, pensando da melhor maneira possível, é que nós conseguiremos evitar o sofrimento. Muitas vezes, eu me lembro muito da minha avó, que ela, às vezes, quando vinha alguém falar qualquer coisa de alguém, ou revolta e tudo, ela ficava o tempo todo em silêncio, e ela procurava, depois que a pessoa acabava se acalmando, porque quando a gente não responde, a pessoa acaba não encontrando eco, né, para continuar com aquela argumentação. E depois a minha avó sempre dava uma palavra de carinho, de conforto, tentando quebrar aquela vibração. E nós precisamos fazer isso conosco. Não é só com os outros. Nós precisamos acalmar o nosso coração.
O que nós gostamos de fazer que é bom? Ouvir música? É uma boa. Trabalhar isso, ouvir a música, refletir sobre a música, músicas suaves quando nós falamos isso, nós precisamos ouvir mais, precisamos trabalhar a nossa paz interior e a música funciona muito bem. A prece, o exercício da prece constante, pedindo forças para que nós possamos nos vencer essas nossas dificuldades, vencer o nosso egoísmo, vencer a nossa ganância, vencer a nossa revolta, vencer tudo isso através da prece. E muitas vezes também selecionar o que nós vemos. Não é que a gente não vá assistir um jornal para nos informar, nós precisamos estar sim informados das coisas que estão acontecendo, mas que tipo de notícias que nós estamos lendo? Como as notícias estão sendo dadas na televisão? Nós precisamos refletir sobre isso, porque não adianta a gente ouvir uma notícia e ficar revoltado. Nós precisamos, sim, acalmar o nosso interior, acalmar tudo o que está na nossa mente, silenciar, meditar, pensar sobre coisas boas, pensar sobre atitudes boas. Nós temos tantos exemplos para seguir, né? A gente vê que essa questão da paz interior que nós precisamos achar, nós podemos ver em Gandhi, em Martin Luther King, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros que eles conseguiam, diante mesmo daquela confusão no mundo, eles conseguiam manter a sua paz, manter o seu equilíbrio e ainda trazer o melhor para o próximo. É isso que nós precisamos trabalhar em nós. Nós temos potencialidade. Nós somos o quê? Filhos de Deus. Nós somos filhos do amor. Então nós temos amor para dar, amor para trabalhar com o próximo. E isso a gente precisa ter conosco mesmo, quando a gente faz esse silêncio interior. Trabalhar isso, enaltecer as coisas boas que Jesus deixou para a gente e seguir os exemplos dele. Seguir esse exemplo principalmente de evitar a revolta dentro de nós. O autodescobrimento é necessário, é fundamental, é para hoje. Nós precisamos fazer isso, porque, como nós falamos, a paz no mundo só vai partir de nós. Não vai partir de nenhuma nação, não vai partir de nenhum presidente. Vai partir de nós e a nossa atitude. E à medida que nossa atitude for melhor, nós vamos influenciando todos que estão ao nosso redor. As coisas mudam ao nosso redor quando a gente muda. E a gente prefere uma mudança para melhor ou para pior. Lógico que todos nós queremos uma mudança para melhor. E isso vai depender de quem? Única e exclusivamente da gente. Não é do outro. Nós precisamos parar de nos preocupar com o outro e olharmos para nós com os nossos defeitos, trabalhar isso. Trabalhar uma coisa de cada vez. Dar um passo de cada vez. Procurar meditar sempre. Prece. Ouvir coisas boas. Fazer coisas boas. Há tanta gente que precisa do nosso apoio, precisa da nossa palavra, precisa do nosso abraço, precisa da nossa conversa. E a gente pode oferecer isso, Ricardinho. E oferecendo melhor para os outros, nós vamos estar oferecendo melhor para nós mesmos. É isso que nós precisamos refletir. Não é o outro, sou eu. Isso, é lógico que a gente está falando, o eu não no sentido do egoísmo, mas no sentido de nos darmos o melhor, de nos amarmos e amar ao próximo. Quando nós aprendemos a nos amar e a nos respeitar, naturalmente nós aprendemos também a amar ao outro, a fazer o melhor pelo outro, fazer ao outro tudo aquilo que a gente gostaria que nos fizesse. Isso é fundamental, é a regra de ouro que Jesus deixava para a gente. E não só Jesus, mas todas as religiões têm essa mesma frase, de fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Então a gente não pode nunca condenar,
os outros. A gente precisa aprender primeiro a refletir. Será que se nós estivéssemos na situação do outro, nós faríamos diferente? Nós precisamos pensar sobre as nossas atitudes, nossos atos, nossos fundamentos principalmente. Nós precisamos estudar mais Jesus, observar as atitudes de Jesus, o seu silêncio diante das ofensas, o seu silêncio diante do mundo, o seu silêncio diante das atitudes erradas, para depois sim ele ter a atitude correta com aqueles que estavam ao seu lado. Não vamos agir no impulso. É isso que Jesus deixa para a gente como exemplo. A vida toda ele procurou não agir no impulso, justamente porque ele já conseguia controlar o seu silêncio interior. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Silenciar diante das coisas ruins, para não agirmos de forma de ímpeto do qual depois nós vamos nos arrepender. Nós já trazemos bagagens já de outras encarnações que já nos travam muito. Nós precisamos nos adiantar, dar um passo adiante. Precisamos sair daqui melhor do que quando nós entramos. Então, essa é a busca melhor que nós podemos fazer. A nossa transformação íntima, a nossa reforma íntima, o nosso silêncio. Trabalhar constantemente isso. Pensar a respeito de o que nós podemos fazer. Nós, quando chegamos em casa de noite, nós fazemos alguma reflexão sobre como foi o nosso dia? O que nós fizemos? Se alguma coisa que a gente fez magoou alguém, a gente precisa pensar, fazer essa reflexão sobre o que eu fiz no meu dia a dia. Eu posso fazer melhor para chegar no dia seguinte nós temos uma oportunidade de fazermos melhor. Esse momento que nós estamos vivendo da pandemia é justamente isso, para nós passarmos a refletirmos sobre as nossas atitudes, deixarmos de ser egoístas, silenciarmos um pouquinho o que nós temos dentro de nós e refletirmos que nós podemos fazer melhor. Toda vez que alguma coisa nos visita, uma pandemia, uma epidemia, catástrofes coletivas, é justamente para fazer o ser humano pensar: qual o caminho que eu estou fazendo? Esse é o melhor caminho? Eu preciso me revoltar com isso que está acontecendo? Ou eu posso ser útil de outra forma? É isso que Jesus espera de nós, é isso que acontece cada vez que tem uma dessas catástrofes, algumas coisas ruins, tanto essas mortes coletivas, é para fazer a gente pensar. Nada é por acaso. É para nós descobrirmos o que há de melhor em nós. Todos nós temos coisas boas, até o criminoso tem alguma coisa de bom dentro dele. Às vezes tudo o que precisa é de uma mão que o auxilie, uma mão que lhe mostre o caminho, uma oportunidade. Isso todos nós podemos fazer. Se nós não podemos fazer pessoalmente, pelo menos façamos através da prece, através dos sentimentos de caridade que ainda existem dentro do nosso coração. Isso a gente precisa, a gente pode fazer sempre, todos os dias. Então, vamos refletir um pouquinho mais sobre como anda o nosso pensamento. Nós estamos deixando muitas coisas nos afetarem, então vamos desligar um pouquinho a televisão, vamos nos desligar momentaneamente e refletir, fazer uma prece, pensar, meditar, abrir o Evangelho, um livro ou de mensagens qualquer, ler, porque aquela mensagem que vai abrir ali não é por acaso, é justamente o que a gente precisa ouvir naquele momento, e meditar sobre aquela mensagem, para que nós possamos fazer sempre o nosso melhor. Nós podemos e vamos silenciar o nosso interior, mas para isso é o esforço diário que nós temos que fazer. Então vamos buscar a nossa paz, que nós vamos conseguir com muito esforço. Nós temos capacidade e nós vamos conseguir silenciar tudo isso dentro de nós. Muita paz a todos, fiquem com Deus.